eu sou um curioso aí das ciências ocultas, eu acho interessantíssimo. Conheço muito pouco, então eu quero aprofundar mais aqui nesse episódio, entender melhor que mundo é esse. E explica um pouco pra gente assim, se apresenta um pouco, qual que é seu canal, enfim, qual que é o seu trabalho. Beleza. Então, assim, em primeiro lugar, o meu canal é Alquimia das Artes, né? Então, caso você queira conferir, Alquimia das Artes, a gente atua no YouTube, no Instagram, a gente atua em algumas outras áreas aí também, que nem presencialmente, né? Em alguns eventos e tudo mais. E, assim, as ciências ocultas, né? Elas, propriamente dito, fazem parte de um contexto, vamos dizer, espiritual. Então, antes de mais nada, por que ciência, né? Por que oculta? Eu acho que é interessante a gente começar por aí. A ideia de espiritualidade sempre foi tratada como um certo dogma, assim, como um certo, ou até crentice, né? Do tipo, eu acredito em tal coisa e aquilo vira todo um contexto. Então, a ciência, ela vem, lógico, não com um método cartesiano, que tem que ser hipotético e teste e tudo mais, mas ela vem com um pouco disso. Por quê? É uma série de testes que vem sendo feitos, vamos dizer, por muitas e muitas pessoas há milhares de anos. Então, tem categorizado isso, né, como algo que funciona. Sabe? É um caminho espiritual que tem uma certa cientificidade. Tem um método. Tem um método, essa é a palavra, sabe? Então ele tem esse método, ele é testado, vamos dizer assim, e é funcional, sabe? É eficaz. Né? Não é apenas aquela espiritualidade embasada numa fé, sabe? Só em algo assim, que também faz parte, é importantíssimo a gente ter esse lado, né? Mas para dividir mesmo, né, a ciência oculta daquilo que é apenas uma religião, ou uma fé, ou alguma teoria da conspiração, que também se cria muito, né, com esse pretexto de esoterismo. Mas depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas o ocultismo em si, ele começou, vamos dizer assim, né? Porque, cara, pensa assim, na Idade das Trevas, né? A chamada Idade das Trevas, que é a Idade Média ali, aqueles momentos depois do século III que começou aquela instituição romana, né? O clero romano a tomar conta, a invadir os outros países. Aí lá se vai celtas, nórdicos, né? Vai indo enfrentando e impondo, né? Aí os caras as mulheres, os caras, essas guildas, esses clãs todos, né? Eles tinham que guardar esses conhecimentos, senão aquilo ia se perder. Como é o caso dessa cultura celta, que hoje em dia a gente não tem muita coisa, porque eles não tinham escrita, né? Eles passavam de boca a ouvido. Era uma transmissão oral, que se diz. Então essa transmissão oral, ela existe desde os milênios mais passados do Antigo Egito, né? Lá no Antigo Império Egito, que é mais ou menos 3.700 a.C., a gente tem já esses vestígios de escolas sacerdotais. Então essas escolas sacerdotais, elas vêm se formando já, quantos anos dá isso? 5.750 mais ou menos, vamos dizer assim, 5.000 anos. Mais 5.000 anos, essas escolas já estão se formando, já estão fazendo, e aquilo era como uma escola iniciática, né? As ditas escolas iniciáticas. Isso se perde, né, no período de Alexandria, ali que começa com a conquista do Alexandre o Grande, que é da Grécia, e ele vem, faz o movimento que a gente entende como período helênico, que é o helenismo foi um período muito próspero, mas que ele teve, vamos dizer, ali por 600 a.C., mais ou menos, até mais ou menos o século XIII ele durou esse período, sabe? Então, foi uma conquista que Alexandre o Grande fez ali no norte do Egito, da África, por ali, aquelas regiões da Arábia. Então, ele integrou e ele tinha uma filosofia um pouco diferente, que era assim, vocês podem comungar aqui, ó, judeu, árabe, africano, europeu, todo mundo pode fazer aqui os seus estudos, mas a língua padrão tem que ser o grego. Então, começou a se traduzir tudo para o grego. Aquele grego bem antigo, bem arcaico ainda, né? Então foi tendo esses manuscritos, sabe? Foi tendo todos esses vestígios que a gente consegue rastrear, né? Só que aí teve a queima da Biblioteca de Alexandria, um episódio muito famoso, assim, dentro do contexto esotérico, que foi quando teve esse começo da invasão, vamos dizer,
apenas religiosa para conter esse conhecimento, que envolvia astronomia, né? Envolvia várias outras ciências que estavam se desenvolvendo naquela época, mas que era heresia, vamos dizer, sabe? Então, as vertentes filosóficas se encontraram refúgio na Arábia. Então, todo esse lado hermético da coisa, né, o ocultismo em si, começou a fugir para a Arábia. E ali eles encontraram uma certa moradia temporária, sabe? Porque ali eles foram acolhidos. E até o século IX eles ficaram por ali. Então, começa a voltar, e aí entra todo esse lado também judaico, né? Porque os judeus sofreram muito ao longo do tempo, e principalmente na Renascença, ali em 1500, mais ou menos, que é a época do Da Vinci, sabe, de várias figuras, Marcílio Ficino também, é mais ou menos aquela época e tudo mais. Então tem figuras muito pontuais para a história da humanidade que ficaram marcadas, e o renascimento do esoterismo também é nessa época, porque ali entra uma corrente filosófica que traz de volta para as línguas latinas, daí começa a se traduzir para o latim, de fato, todos esses conhecimentos de volta, do árabe, do grego antigo, dos escritos coptas, que são aquela língua antiga do Egito, sabe? Então começa a vir de novo para a Europa esses conhecimentos, e aí formam-se essas ordens ocultas, sabe? Todo esse outro lado aí. Mas por que é oculto? Por que não é como se fosse uma religião, por exemplo, algo que as pessoas aderem? Por que não é... entre aspas, fácil? Uhum. Porque assim, ó, esse é um... Veja bem, as religiões surgem principalmente como uma forma de conter também uma população, né? Como uma forma de poder. Então, é bem delicado isso, na verdade, mas falando bem sinceramente, assim, a religião, por exemplo, o catolicismo ortodoxo, ele vem de uma forma incisiva, como eu já falei, dominando, né, com essa ideia de dominação. E aí essas outras vertentes precisam achar refúgios, né, inclusive judaísmo, por exemplo. Então, na Alexandria mesmo, teve essa caça, vamos dizer, caça às bruxas do pessoal que era filósofo lá, sabe? Que não era nada demais, era filósofo só. Eles só olhavam para as estrelas, para a natureza, para tudo e tentavam achar a resposta, sabe? Só que aconteceu isso, logo depois aconteceu a caça às bruxas aos judeus, porque não acreditavam no mesmo Salvador dos católicos ali, dos cristãos nesse caso, né? Mas aí começa esse desenvolvimento cultural do cristianismo, que aqui no Ocidente, principalmente, a gente tem majoritariamente essa vertente, né? E ela se sobrepõe sobre as outras. Então, na Idade Média, isso era pena de morte, né? Se você falasse alguma coisa que estava fora do contexto, você morria, você era queimado, você era enforcado, você era guilhotinado, sabe? Então, não tinha como, era uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Se você quisesse estudar isso e não morrer, você tinha que fazer de uma forma muito oculta, muito esotérica, sabe? Então, os próprios judeus, eles foram expulsos da Espanha, né, numa Inquisição espanhola, lá por 1500 mais ou menos também, que é na época do Renascimento, eu não me recordo agora as datas. Mas eles também tiveram que trazer as escritas. E aí nasce o famoso Zohar, né, que é o Zohar é o compilado que tem mais de 3.000 páginas, são vários livros dos judeus, do rabinato judaico, né, que nasce ali porque era uma tradição oral também. Só que eles estavam com medo, cara. Imagina. Pô, estão matando todo mundo, estão expulsando todo mundo, isso aqui vai se perder. Vamos escrever. Tá? Vamos botar no papel mesmo. Uhum. Então ali nasce todo esse lado também, sabe? De ter possibilidades de outras pessoas fora desses círculos ocultos, vamos dizer, esotéricos, melhor dizendo, né? Adentrarem, de fato, esses conhecimentos, terem acesso, sabe? Então ali que começa a voltar a se disseminar. Né? Então, todas essas questões de assim, por que é oculto? Né? Por que algo tem que ser oculto? Nesse caso é por causa de sobrevivência mesmo. E depois a gente consegue ver, assim, Lutz, que, por exemplo, na nossa modernidade, né? Vamos falar do tempo de agora um pouco. Uhum.
No agora, existem muitas ordens, né? Tem maçonaria, tem Rosa Cruz, tem gnose, tem martinismo, tem várias ordens, vários tipos de ordem que todos bebem da mesma fonte, sabe? Todos vêm dessa mesma raiz, são diferentes interpretações, diferentes linhas, mas o final é o mesmo, sabe? O objetivo final é o mesmo. E todas essas ordens, elas têm uma sistemática, elas têm, né, todo um roteiro, vamos dizer assim, para o adepto entrar, seguir, trilhar os caminhos, a escada de Jacó, né, subir os degraus dessa escada, que é uma referência bíblica, inclusive, do Antigo Testamento. Mas tudo isso, ainda assim, eu vejo que ele não é mais aquele oculto, sabe? De tipo inacessível, mas ele ainda é, de certa forma, discreto, né? Eu gosto de dizer que não existem mais aquelas... Existem, mas não todas, né? Ordens secretas, mas sim discretas, sabe? Eles não vão ficar te convidando. Aliás, se você vê algum anúncio, alguma coisa de alguém chamando para maçonaria, para Rosa Cruz... Tem um desse no YouTube. Isso não condiz com a realidade, sabe? Então, é algo assim que é delicado, né? Porque nos dias de hoje, com a internet, com o advento dessa globalização toda, acaba acontecendo, né? Mas é isso. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!